Deus seja sempre louvado. Quero agradecer a Deus pelos meus inscritos. Quero agradecer a Deus primeiramente por ter Deus na minha vida, por Jesus Cristo, nosso Salvador, o Yeshua HaMashiach, e para pedir também aos irmãos que não esqueçam de orar por nós, Deus preparar equipamentos melhores para nós poder fazermos as nossas gravações. Isso faz parte da minha vida, irmãos. Deus tem me cobrado isso. Eu já orei por vocês e peço que Deus abençoe a todos e me perdoem aqueles que eu não tenho respondido no momento, porque a gente também tem a nossa vida e às vezes material e às vezes não temos tempo. Então por isso que às vezes eu gravo cedo para poder já ficar em paz, porque faz parte do meu compromisso com Deus essas gravações. Então, irmãos, nós vamos ler no livro de Joel, capítulo 2. Capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 15, onde diz assim: Tocai a buzina em Sião, santificai o jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciães, congregai os filhinhos e os que mamam, e sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, quer dizer, a vergonha, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: aonde está o teu Deus? Então aqui, irmão, houve uma preocupação do profeta, irmãos, em dizer, pedir para o Senhor, vamos dizer assim, que tivesse misericórdia do povo, para que o povo não passasse vergonha, porque o povo estava desviado, irmãos, desviado no sentido, estavam servindo outros deuses. Se nós formos ler, irmãos, a respeito do que estava acontecendo em Judá naquela época, havia muito pecado. E o Senhor então exortava-os, isso está no livro de Oséias, exortava-os ao arrependimento. No livro de Oséias, capítulo 14, vocês vão ver que o Senhor pedia que Israel se convertesse. E logo no livro de Joel, irmãos, no livro de Joel foi um profeta de Israel. Foi o segundo dos 12 profetas menores. Menores, talvez porque fez poucos livros e pouco se fala na história de Joel. Mas era um homem de Deus. E na presença de Deus não tem menor, não tem maior. Isso é para nós identificarmos quanto foi relatado a respeito dele dentro das Sagradas Letras, irmãos. Ele foi mencionado apenas uma vez na Bíblia hebraica, certo, irmãos? Mas também no Novo Testamento ele foi mencionado por Pedro, quando no dia de Pentecostes o Senhor cumpriu o que ele havia dito, que haveria de derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Os velhos teriam visões e os mancebos teriam sonhos, os velhos teriam sonhos, os mancebos teriam visões. Deixa eu ver aqui para mim não falar errado. Deixa eu pegar a escritura aqui, irmão. Aqui no versículo 28 de Joel, diz assim: e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões, e também sobre os vossos servos e sobre as vossas servas naquele dia derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumo, e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Então, isso aconteceu, irmãos, também
sobre o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, uma festa judaica em que vinham judeus de diversas nações comemorar o dia de Pentecostes. E nesse dia os discípulos, os apóstolos estavam reunidos no cenáculo com as portas fechadas e de repente veio um vento veemente, impetuoso, que encheu aquela casa e repartindo sobre cada um, sobre a cabeça de cada um, línguas como que de fogo, e cada um falava uma língua diferente da época, irmãos. O elamita, grego, enfim. E eles eram homens indoutos, quer dizer, não tinham cultura para aprender um idioma assim. Isso atraiu a cidade. Isso foi um cumprimento, me perdoe, irmãos, da palavra que Joel profetizou. Joel era um homem de Deus, consagrado, irmãos. Não vamos pensar, quando eu falo isso, que Joel era filho de Penuel, irmãos. Penuel, está escrito aqui. É Petuel, perdoe, Petuel. Joel era filho de Petuel, né? E era um homem muito consagrado a Deus. E ele estava cumprindo uma missão, filho de Petuel, cumprindo uma missão que Deus havia lhe dado de pregar para o povo que houvesse um arrependimento, irmãos, certo? E existiam outros personagens na Bíblia que tinham o nome de Joel, porém não eram esses. Nós podemos citar mais ou menos 14 Joéis, o Joel que tem nas Escrituras, mas o Joel que é profeta, filho de Petuel, era só esse, certo, irmãos? Por isso, se vocês lerem Joel, filho mais velho de Samuel, também, Joel também foi filho mais velho de Samuel. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 2. Pai de Hanã, e está descrito em Crônicas isso. Joel, filho de Israías, de Zacar, né? Chefe em Isacar. Ele foi chefe em Isacar. Não é o mesmo Joel que eu estou falando, esses já são outros. E fora esses dois que eu citei, existiam mais. Eu creio que mais ou menos uns 12, fora esses dois, fora Joel tinha 14. Fora o filho de Penuel, Joel o profeta. Esses também chamavam Joel. Para nós não fazermos confusão, entende, irmãos? Alguns homens sugeriram que Joel, filho de Penuel, escreveu esse livro por volta de 830 a.C., certo, irmãos? 830 a.C. Provavelmente ele viveu no tempo do rei Joás. Não se dá para definir isso. Alguns historiadores, alguns estudantes das Sagradas Letras, da Bíblia Sagrada, descrevem que ele viveu no tempo do rei Joás, entre o ano de 835 a 805 antes de Cristo. Quer dizer que eu acredito que seja porque o livro que ele escreveu era para o povo se santificar e buscar a Deus para o perdão. E justamente foi o que aconteceu, porque na época do rei, desse rei, quando a adoração de Deus foi restaurada. Então, por certo, as profecias que Joel fez, como diz aqui no capítulo 2, versículo 15 em diante, surtiu efeito. O povo, ele se humilhou, chorou, se arrependeu e Deus teve misericórdia. Tanto é que Deus fez uma promessa de abundância. Porque quando o povo se humilha, irmão, diante de Deus, há
o movimento de Deus. Por isso que nós, irmãos, pregamos o Evangelho. Hoje não é Joel, e nem sou eu, é nosso Senhor Jesus Cristo que veio. Ele é maior do que Joel, maior do que qualquer profeta. E o Senhor Jesus, o que ele fez? Ele veio para a restauração das nossas almas, dando para nós, irmãos, uma oportunidade de nós podermos nos restaurarmos diante de Deus através do sangue que Ele verteu na cruz do Gólgota, para que nós, irmãos, tivéssemos então a oportunidade de nos escondermos debaixo da sua misericórdia, não é? Ele foi levado cativo ao cativeiro, o Senhor Jesus. Ele foi maior do que qualquer profeta, mas ele se usou dos seus profetas no passado. Vejam que 800 e poucos anos antes, já falando a respeito dele. Então hoje a gente vê, às vezes, pessoas que falam há tanto tempo, fala e não acontece. Já aconteceu muita coisa, irmãos, mas você não sabe porque você não lê a Bíblia. Então você deveria de ler a Bíblia para você compreender quantas coisas que Deus já fez. Ah, mas demorou tanto? Irmão, antes tarde do que nunca. E Deus tem o tempo certo de operar. Mas pelos movimentos que nós podemos enxergar, irmãos, dentro das Sagradas Escrituras, nós podemos ver que o tempo de uma nova restauração para o povo, para a igreja, está se aproximando. Hoje vemos, irmãos, já sendo criada dentro das mentes humanas um espírito de cristofobia. Pessoas misturando, irmãos, até mesmo a própria doutrina cristã com políticas corrompidas, acusando igrejas por causa de pandemias, coisas absurdas, irmãos, porque ninguém tem culpa da pandemia, nenhum ser humano tem culpa da pandemia, irmão. Isso é uma coisa que tinha que acontecer, estava predito. Não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade do Pai que está no céu. Por certo, mas alguém manipulou. Vai dar conta diante de Deus. Porque nenhum homem tem direito de tirar a vida do outro, a não ser Deus. E se alguém usou, irmãos, de má fé e criou isso que nós estamos vendo aí, que eu não vou falar o nome, pode ter certeza que a condenação destes, se não se converterem, será muito pesada. Não pensem eles que ficarão impunes, porque o mais difícil do ser humano, irmãos, é ele pensar que vai acontecer com ele. Ele nunca pensa que vai acontecer com ele. Ele sempre pensa, vai acontecer com o outro, comigo não. Ele não lembra que ele vai ter que prestar contas a Deus. Por isso nós que somos cristãos, por isso você, irmã e também irmão, tem que ser um anunciador de Jesus Cristo. Embora muitos nos odiarão por isso. Haverá perseguições contra a Igreja de Cristo, como já está havendo em outros países. Eu fiquei sabendo agora que até no Brasil tem pessoas que estão perseguindo, falando mal dos cristãos. Eu recebi um comentário do Brasil, porque eu mandei um vídeo enganado para uma pessoa, não foi por mal, e a pessoa me xingou de tudo quanto era palavrão. Eu não estava falando mal nenhum, não mandei por mal. Aquele telefone era de uma outra pessoa que eu conhecia, que era inclusive evangélica, e eu mandei uma pregação de palavra porque eu conheço aquela pessoa e ela me pediu que mandasse, mas ela mudou o telefone, caiu em outro lugar e vocês não imaginam o que eu escutei. Eu já bloqueei e Deus vai perdoar essa pessoa porque ela é ignorante. Ignorante no sentido, não estou xingando ela, do conhecimento, porque a palavra ignorante quer dizer não ter conhecimento de alguma coisa. Muita gente pode ser interpretado como uma palavra pesada, mas eu sou ignorante em algumas coisas que eu não conheço. Eu ignoro, não conheço, não tenho conhecimento. Seria uma palavra mais suave.
Mas existem pessoas que quando professam palavras pesadas, eu acredito que essas pessoas não têm uma noção que um telemóvel, um celular pode ser trocado chip. A própria empresa tem essa liberdade quando a pessoa muda de uma cidade para outra, aquele número depois ele fica disponível novamente para outra pessoa. Então é totalmente uma falta de conhecimento, de cultura. Irmãos, a falta da cultura, do conhecimento também espiritual, faz nós falarmos coisas erradas. E isso traz com que cause confusão na mente do povo, irmãos. Cause confusão. Como é que eu posso dizer para os irmãos, que na pessoa de Jesus Cristo está o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Se o verbo estar é um verbo transitório. Eu tenho que dizer, na pessoa, isso em português, de Jesus Cristo, há o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O verbo haver não é transitório. O verbo estar é transitório. Então nós temos que observar bem o que nós estamos lendo para ver se não entra de uma forma sutil uma heresia no nosso meio e nós começamos a repetir, porque como numa determinada crença, que eu não vou citar o nome, que eles desde criança fazem a criança ela mentalizar que se ela se explodir, isso aí em leis pesadas dos extremistas, dos terroristas, eles falam que se a criança ela quer ser um soldado de Deus, ela tem que colocar uma bomba no corpo, ir num lugar cheio de pessoas e se explodir e matar muitas pessoas, porque lá no céu ela vai ter 70 virgens, vai viver com uma força sobrenatural, enfim. Isso é uma heresia, isso é uma mentira, irmão. Isso faz com que nós, irmãos, eu não estou falando o nome de religião aqui, estou falando a verdade, não tem tolerância religiosa, mas sou contra o terrorismo, qualquer que seja, contra qualquer denominação. Ainda que a denominação não esteja praticando a doutrina corretamente, não compete a mim ser um terrorista, irmão, para tirar vida de pessoas inocentes. Essas pessoas vão pagar por isso. Porque Deus, irmãos, Ele é um Deus justo. Então, Ele não é um Deus que veio para matar, para destruir. Ah, mas você vai dizer, mas no Velho Testamento teve muitas mortes. Claro, irmão. Se você pegar uma serpente e trazer ela na sua casa para você criar, quando ela crescer, ela não vai deixar de ser serpente. E ela não vai ficar sua amiga, ela vai te picar. Por isso Deus já conhece o passado, conhece o futuro. Ele sabe o que não presta. E ele já mandava exterminar tudo porque sabia que aquilo ia ser um problema. Porque Deus é criador, eu não vou contender com aquilo que ele fez, o que ele faz. Hoje existem, infelizmente, irmãos, menores de 10, 12 anos que eu já vi reportagens que tiraram vidas de pessoas, irmãos. E essas pessoas eram inocentes. E a criança, você vai falar com ela, ela parece um monstro. Ela vai dizer assim, não, eu fiz e faço de novo. Já escutei isso. O que é isso? Falta de cultura, falta de leitura bíblica, irmão. Falta de ensinamentos espirituais. E nós, como cristãos, devemos exortar os nossos pais, exortar os nossos filhos, para que se apliquem as Escrituras Sagradas. Eu dou um conselho para todos, procurem rapidamente ter uma Bíblia, porque logo, irmãos, nós não sabemos até quando será impressa esta Bíblia que nós temos, porque já existe aí um espírito que está atuando, que quer mudar o que está escrito, que já mudou até, irmãos, algumas coisas, e nós
como servos de Deus, temos que ser a resistência contra esses espíritos. Irmãos, vocês sabem o que eu estou falando, não precisa eu... E não é a igreja, instituição, que vai resolver isso, porque muitas instituições se venderão, irmãos. Somos nós, o templo do Espírito Santo, que temos que fazer esse movimento, essa proclamação. Eu não sei quanto tempo nós teremos a oportunidade de ter um canal para poder falar, mas nós podemos falar aonde Deus nos der, sem medo. Que o espírito do medo, em nome do Senhor Jesus, saia do pregador agora, irmão, para que ele possa professar a fé de Jesus Cristo e dizer que só o Senhor Jesus salva. Você que ainda não creu nele, entre no teu quarto, dobre o teu joelho e ore, e ele vai criar um caminho para você obedecer a ele. Porque desde o momento que você creu em Jesus Cristo, Deus, ele, de coração, o Senhor já está com você. Se acontecer alguma coisa que você não alcançar o teu batismo, eu tenho certeza que Deus não vai te jogar fora. Porque você já creu nele de coração. Porque não é o batismo que é salvístico, irmão. O batismo apenas é um ato de confissão de fé. Certo, irmão? O que salva é a crença em Jesus Cristo verdadeiro. Se nós não crermos, não adianta nós sermos batizados. Porque o Senhor Jesus falou, aquele que crer e for batizado. Então se a pessoa vai lá, não sabe nem no que está crendo e se batiza, ela tomou um banho. Então nós temos esse dever, irmãos, de anunciar, de ensinar, de falar, no tempo e fora do tempo. Já estou me prolongando muito no vídeo, mas quero dizer aos irmãos que servem a Deus, propaguem, irmão, o Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos em tempos de nos degladiarmos denominações com denominações. Nós estamos no tempo de anunciarmos a volta de Cristo, a volta do verdadeiro, do fiel. Tenhamos cuidado, porque o anticristo vai criar, irmãos, coisas para nos enganar. Já existem hologramas que fazem aparecer sinais nos céus, que são hologramas feitos por homens, para enganar o verdadeiro cristão, para dizer que Jesus Cristo já veio, ou que aquele que chegou agora é Jesus Cristo, e vai ser um anticristo. Então, o verdadeiro cristão, está escrito, se possível for, enganaria até os escolhidos. Você é escolhido, você tem que lutar para não ser enganado, irmãos. Agora você tem que estar em comunhão, orar, buscar de Deus, ensinar a tua família, reúne os teus filhos, por favor, de vez em quando, fale com eles. Eu estou longe, eu estou em Portugal, meus filhos estão no Brasil, tenho filho no Brasil. Porém, irmãos, eu digo uma coisa para vocês, eu procuro mandar mensagens, falar, tenho o meu canal, e eu não me canso de falar. Por quê? Porque eu tenho que tocar a buzina em Sião e dizer, santificai um jejum. E proclamar um dia de proibição. Alguém fala assim, agora tem que proibir o quê? Irmão, nós temos que proibir o pecado. Não deixar o pecado entrar na nossa casa. Como é que você vai proibir o teu irmão? Proibir o pecado. Olha, agora aqui nós vamos tratar das coisas de Deus. Hoje ninguém vai para balada, hoje ninguém vai para isso, ninguém vai para aquilo. Vocês vão ouvir o Pai aqui. Proibir isso. E não ser duros, mas com amor. Depois, se cada um já tem a sua idade, tome o caminho que quiser. Porém, você foi um mensageiro. E aquelas palavras que você proferiu poderá surtir efeito como surtiu as palavras de Joel. Porque quando Joás, rei de Judá, irmãos, entre o ano de 835 a 805 a.C., ele novamente restaurou a adoração ao Deus eterno, ao Deus único. Por quê? Porque alguma coisa ele ouviu. Porque um temor entrou no seu coração. Então, irmãos, nós não devemos de nos cansar de pregar. Ainda que alguém ache-nos cansativos, enjoativos,
Mas falar de Jesus Cristo, irmão, é um remédio. É como uma pessoa que tem diabetes. Vamos dizer, a pessoa tem diabetes, ela tem que tomar remédio todo dia, porque senão a diabetes sobe e o seu pâncreas pode se produzir uma enfermidade terrível e levar a enfermidade pode levar a pessoa à morte. Então, irmãos, nós não vamos deixar com que uma alma venha se perder, uma alma venha perecer no pecado. Então convém a nós pregar no tempo e fora do tempo. Caríssimo irmão e também irmã, assim te diz o Senhor, seja um pregador, uma pregadora. Eu não sei pregar, manda um versículo. Eu recebo de vez em quando gravações de uma irmã lá de Florianópolis, lendo capítulos da Bíblia. Eu recebo, eu passo para outros. Por quê? Irmão, nós temos que aproveitar os últimos tempos que nós temos, que nós não sabemos até quando teremos esta liberdade. Então quero deixar aqui esse trecho, pedir perdão aos irmãos se demorei demais, mas eu creio que foi útil. Deus abençoe a todos e que a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus reine entre todos vós. Amém e amém. Deus abençoe a todos.